Olá, boa tarde. Estamos ao vivo iniciando mais um boletim com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 21 de março. O Banco Central vai manter a taxa de juros em 13,75%, um nível que não tem alterações desde agosto para conter a inflação, apesar das pressões do governo. O índice de 13,75% é o mais alto desde janeiro de 2017 e um dos mais altos do mundo. Em agosto de 2022, foi congelado depois de um ciclo de altas iniciado em 2021, quando atingiu o piso recorde de 2% para estimular a economia em meio à pandemia. A taxa de juros no Brasil hoje está 13,75. É muito alto e isso gera desemprego, gera menos crédito e gera fechamento de empresa porque não há capital de giro. Por isso, as centrais sindicais, junto com o movimento popular, decidiu fazer essa mobilização nacional. A política de juros foi duramente criticada pelo presidente Lula, que qualificou a taxa Selic como uma vergonha e contrária à necessidade de crescimento do país. Para 2023, a expectativa é de uma expansão menor que 1%, enquanto a inflação deve crescer mais de 5%. E sobre a taxa de juros, o presidente Lula afirmou que vai continuar pressionando o Banco Central pela redução da taxa Selic, que hoje é de 13,75% ao ano. Lula qualificou a taxa como uma vergonha e contrária à necessidade de crescimento do país. A declaração foi dada em entrevista transmitida pela internet. Na entrevista concedida à TV 247, Lula voltou a criticar a Selic no patamar de 13,75%, o que, segundo o presidente, impede o crescimento do país. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros estar a 13,75%, no momento em que a gente tem o juro mais alto do mundo, sabe? No momento em que não existe uma crise de demanda, não existe excesso de demanda, ou seja, nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos desemprego crescendo, a massa salarial caindo. Então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento. O presidente do Banco Central foi alvo de críticas contundentes de Lula. A gente só vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos. Porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Eu, sinceramente, acho que o presidente do Banco Central não tem compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do Banco Central. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária, mas é preciso cuidar da inflação também, é preciso cuidar do crescimento de emprego, coisa que ele não se importa. A gente vai falar agora sobre destinação social do imposto de renda. Dados da Receita Federal indicam que as doações podem chegar a 9 bilhões e 650 milhões de reais este ano. Para quem não sabe, a destinação do imposto de renda é uma forma de incentivar projetos sociais e culturais, em que o contribuinte doa parte do seu imposto para fundos especiais. O valor potencial para este ano corresponde ao total que pode ser destinado, considerando tanto os valores que já foram doados ao longo do ano calendário 2022 e que serão informados na declaração pelo contribuinte, quanto o valor que poderá ser destinado diretamente na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2023, mediante pagamento de documento de arrecadação de receitas federais. O período de entrega da declaração foi aberto em 15 de março e segue até 31 de maio. A expectativa da Receita é receber 39 milhões e 500 mil declarações até o fim do prazo. Olha só, agora a gente vai falar sobre uma pesquisa que concluiu que o saldo do Vale Refeição tem duração de apenas 11 dias. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Giaimo.
A pesquisa realizada pela empresa Sodexo Benefícios e Incentivos mostrou que o brasileiro gasta todo o valor do Vale Refeição até a metade do mês. Ou seja, normalmente as empresas costumam pagar 22 dias, que é o período que o trabalhador vai comer fora de casa. Mas esse dinheiro, esse valor é gasto todo até o 11º dia do mês. E isso é reflexo dos juros e da inflação, que estão bem mais altos. Metade das refeições do mês são pagas por conta própria. Antes da pandemia, a duração média era de 18 dias, com o trabalhador tendo que arcar com 4 dias de refeição. O levantamento também apontou que as empresas aumentaram o valor do benefício, mas esse aumento não acompanhou a elevação no valor das refeições feitas fora de casa. O preço médio gasto por refeição é de R$ 40,64, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador. O trabalhador que come fora de casa e não leva comida precisa desembolsar cerca de R$ 30,59 se escolher comer um prato comercial. Caso escolha o serviço por quilo, o valor sobe para R$ 35,91. O prato executivo está na média de R$ 50,23 e o prato à la carte pode chegar a R$ 64,83. O aumento desses valores tem forçado os trabalhadores a substituir por coisas mais baratas, como lanches e salgados. Além disso, cafés e lanches da manhã e da tarde também fazem parte da rotina de quem trabalha fora de casa, o que aumenta ainda mais o gasto diário com refeições. O aumento desses valores tem forçado os trabalhadores a substituir por coisas mais baratas, como lanches e salgados. Além disso, os cafés, os lanches da manhã e os lanches da tarde também fazem parte da rotina de quem trabalha fora de casa, o que aumenta ainda mais o gasto diário com refeições. Um levantamento realizado pela empresa Tickets em 2022 mostrou que o gasto médio do brasileiro aumentou 48%. De São Paulo, Bruna de Giaimo. As bolsas de valores europeias abriram a terça-feira em alta e seguem com tendência positiva, após os investidores considerarem como boas as posições dos bancos centrais sobre o salvamento do Credit Suisse pelo grupo UBS da Suíça. Com o bom humor dos mercados, o euro está se valorizando em relação ao dólar. O pregão em Milão abriu com alta de 1,1% e já chega a 2,2%. Já a de Madrid sobe 1,8%, a de Paris e Frankfurt 1,2% e a de Londres tem alta de 1,3%. As bolsas asiáticas também se recuperaram. Em Seul, o índice principal fechou em mais de 0,4%, o de Hong Kong em 0,9% e as chinesas de Xangai e Shenzhen em 0,6% e 1,4%, respectivamente. A de Tóquio está fechada por conta de um feriado. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta terça-feira que Pequim vai dar prioridade às relações com Moscou, horas antes de uma nova reunião com Vladimir Putin. O líder chinês declarou, durante encontro com o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin, que a viagem à Rússia responde a uma lógica histórica, já que os dois países são grandes potências vizinhas e sócios em todos os níveis. Xi também anunciou que convidou Putin para uma visita a Pequim ainda neste ano, quando possível, apesar da ordem de prisão emitida na semana passada pelo Tribunal Penal Internacional contra o líder do Kremlin. A guerra vai estar no centro da agenda durante a reunião dos mandatários nesta terça. No encontro de segunda-feira, o presidente russo elogiou a proposta de paz da China e disse que estava aberto a negociações. Pequim adota oficialmente postura neutra no confronto, mas é acusado pelas potências ocidentais de fornecer cobertura diplomática a Moscou. O gigante asiático mediou recentemente a reconciliação diplomática entre a Arábia Saudita e Irã, mas analistas consideram improvável que o governo chinês consiga dar fim ao confronto na Ucrânia. Além das questões geopolíticas, os temas econômicos também serão abordados no segundo encontro entre Putin e Xi. A viagem do presidente chinês acontece no momento em que a Rússia reorienta sua economia para a Ásia, com o objetivo de contornar as sanções ocidentais. O grupo russo Gazprom anunciou nesta terça-feira que forneceu um volume recorde de gás à China na segunda, através do gasoduto transfronteiriço da Sibéria. De acordo com o Kremlin, Xi e Putin vão assinar vários documentos, incluindo uma declaração comum para aprofundar as relações econômicas até 2030.
O destino da última gorila em cativeiro da Tailândia, Bua Noi, que está em exibição em um shopping de Bangkok há 3 décadas, continua gerando polêmica no Reino Asiático, onde a causa dos ativistas dos direitos dos animais enfrenta os interesses turísticos. A gorila está em exibição no local há 3 décadas e segue causando controvérsia no Reino Asiático, onde os direitos dos animais enfrentam os interesses turísticos. Bua Noi tem mais de 30 anos e é a última representante de sua espécie em cativeiro na Tailândia, país de onde sua espécie não é nativa. Há anos, defensores dos animais, incluindo celebridades como a cantora Cher e a atriz Gillian Anderson, lutam pela primata. Bua Noi significa pequeno lótus em tailandês. De acordo com a ONG de defesa dos direitos dos animais, PETA, a gorila sofre uma angústia psicológica extrema. Na Tailândia, as autoridades aprovaram leis para proteger as espécies nativas, mas elas não se aplicam a instalações privadas, como o zoológico onde Bua Noi é mantida. Nos fins de semana, as famílias continuam visitando o shopping, onde Bua Noi compartilha as atenções do público com o orangotango, além de vários papagaios e cabras. Triste essa situação. E eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho, às 5 da tarde, você confere mais informações com Beatriz do Vale. Tenha uma excelente tarde.